Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Êxodo capítulo 14, eu leio a partir do verso de número 10 até o verso de número 14. Diz assim o texto: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria. Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Quantos de nós já não nos sentimos em situações de desespero? Normalmente essas situações surgem quando uma situação está diante de nós em que não sabemos o que fazer. A história que nós temos diante de nós nessa noite é muito conhecida. Você, com certeza, se tem um pouquinho de informação sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia, você já ouviu, independente da sua origem, da sua formação religiosa, mesmo não tendo sido criado no ambiente da igreja evangélica, você já deve ter ouvido a história onde um povo, de uma forma inexplicável e sobrenatural, passa com os pés enxutos em meio a um mar, porque Deus abriu um caminho para eles. Tudo isso é muito lindo, ver o mar se abrir, ver o milagre acontecer. Mas antes deste episódio, uma série de circunstâncias acontecem. E a maioria delas desafiadora. Primeiro porque o povo vivia durante séculos, para ser mais exato, cerca de 4 séculos, 400 anos de escravidão. Muito tempo. Eles viviam subjugados, trabalhando de forma forçada, sob o braço opressor do Império Egípcio. Ali, esse povo, o povo de Deus, que havia chegado com não muito mais do que 70 pessoas, multiplica-se e cresce, e começa a gerar preocupação no coração do faraó. E ele impõe regras pesadas ao povo hebreu. E começa então a surgir um clamor diante do trono do Senhor para que haja livramento, para que Deus entre com providência e os tire daquele cenário. Esse cenário ele se repete na história de muitas pessoas. Talvez seja o seu cenário, aonde você tem clamado ao Senhor para que Ele providencie um escape. Você veio aqui dizendo: eu preciso de um escape hoje à noite. Um escape para essa crise familiar, para esse problema conjugal, para essa situação de enfermidade que eu estou enfrentando, para esse problema no trabalho, para essa dívida. Eu preciso de um escape.
Afinal de contas, você tem se sentido como o povo se encontrava, escravo de uma situação. Algo estabeleceu domínio sobre você. E você se sente opresso, triste, sem perspectiva nenhuma de futuro. E a Bíblia diz que o clamor do povo chegou ao Senhor. Logo de cara nós percebemos aqui a misericórdia e a compaixão de Deus ao clamor de alguém que sofre. Na Bíblia toda você vai ver relatos como esse, de pessoas que não só como povo hebreu, o povo de Israel, como até nos dias de hoje, onde pessoas clamam por um escape, por um resgate, e Deus entra com providência. O Deus que estamos diante dele nessa noite é o Deus que é especialista em providenciar escape na vida daqueles que invocam o seu nome. Há escape para a sua vida hoje à noite, diga amém. Eu creio nisso, que Deus é um Deus que ouve o clamor do necessitado. Ele é aquele que atende o clamor do aflito. O salmista diz de que a esperança do aflito não será para sempre esquecida, tampouco o clamor do necessitado. O povo começa a clamar, e há algo que acontece enquanto clamamos. Por isso que é sempre importante você pedir socorro a Deus em oração. Nunca desanime da sua oração. Mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo, nenhuma oração é ignorada pelos céus. Nenhuma. Tampouco aquela que você faz de forma despretensiosa. Porque às vezes nós oramos até sem fé. Você já orou sem fé? Quem já orou sem fé, levanta a mão. Quem não levantou, não sei não. Todo mundo de vez em quando diz, eu vou orar, mas não sei se dá. Vou orar porque assim, eu sou crente. E a Bíblia diz que tem que orar, mas para falar a verdade, eu não sei não. Me lembro de uma vez que eu fui visitar uma pessoa no hospital, e disseram assim para mim, pastor, vai visitar esse rapaz, ele está enfermo, mas é mais assim, pro forma, porque eu acho que ele não tem saída. Eu falei, mas ele está mandando fazer o que fé é essa? Você pede para eu orar no hospital por um cara que está numa situação difícil, e você diz para ele, vai por ir. Porque eu não sei, eu acho que a situação dele não tem saída. Eu falei, o Senhor te repreenda. A Bíblia diz, muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Então quando você clama, Deus ouve o seu clamor. Primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui hoje à noite e saia disso. Vale a pena orar e clamar em meio a situações difíceis. Deus está ouvindo a sua voz. Não há distância entre a sua necessidade e o trono de Deus, senão uma oração que é feita com fé em nome de Jesus. Quando você ora com fé em nome de Jesus, você está diante do trono do Senhor. Já imaginou que isso? Às vezes as pessoas ficam tentando conseguir alguns acessos diante de pessoas que têm poder para mudar situações. Nós, aqueles que creem, aqueles que acreditam no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, tem livre acesso ao trono do Senhor. A Bíblia diz que há um novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E quando você ora, você conseguiu imediatamente uma audiência diante do Deus Todo-Poderoso. A sua oração não é um exercício verbal, não é simplesmente uma liturgia evangélica, um rito. Quando você ora, Deus ouve. E quando Deus ouve, Ele age. Ele age de formas que nós não conseguimos compreender. E assim Deus faz. Deus levanta um homem chamado Moisés, vai buscá-lo lá no deserto. E diz, você vai ser aquele que vai levar o meu povo a sair dessa situação de opressão e levá-lo a uma terra que eu tenho preparado para eles. E aí você, como disse, já deve ter ouvido a história de como Moisés vai até diante de Faraó e diz, o Senhor disse, deixa meu povo ir. Faraó se coloca bastante contrário a essa ideia. E Deus então, de forma maravilhosa, começa a agir com poder, e 10 pragas vêm sobre todo o Egito.
Somente na 10ª praga é que Faraó decide deixar o povo ir. Eles saem cheios de esperança. É interessante que quando Deus responde à oração, o nosso coração se enche de esperança. Diante de um cenário de impossibilidades, Deus abre uma porta e você começa a olhar para o amanhã cheio de expectativas. Você que antes que achou que não tinha jeito, que não tinha saída, que a cura não iria brotar, que você já havia decretado sobre a sua própria história, falência absoluta. Deus vem, age e uma janela de esperança é colocado diante dos seus olhos. Assim acontece com o povo. E eles agora se veem reunindo todos os seus pertences, todos os seus bens, os seus familiares e saem em direção a uma promessa. Todos nós aqui temos essa mesma promessa da parte do Senhor. Todos nós aqui temos uma palavra de que o Senhor está nos levando a um lugar melhor. Porque em Jesus sempre tem um destino melhor. A vida com Jesus é sempre para nos levar a um lugar melhor. Vida com Cristo é vida que vale a pena. Deus sempre nos chama para um novo relacionamento com Ele através de seu Filho Jesus Cristo, e Ele nos conduz pelo seu braço, pela sua destra fiel, em direção a um lugar melhor do que nós conseguiríamos chegar sozinhos. Você nunca vai conseguir chegar sozinho ao lugar ideal que Deus tem para você. Tem muita gente que tenta fazer isso na sua vida. Tenta nortear sonhos, projetos, construir ideais para a família, para a sua vida, e se frustra, porque você não sabe chegar aonde Deus somente pode te levar. E Deus então começa a levar o povo. O povo sai. Ele sai em direção a um lugar melhor. Mas no meio do caminho tem um grande obstáculo. Aprenda o que eu vou te dizer hoje à noite e nunca mais se esqueça disso. Entre uma palavra de promessa e o cumprimento daquilo que Deus disse, sempre haverão obstáculos. Nunca vai ser fácil. Tem gente que vem e diz assim: agora eu conheci a Cristo, eu conheci a palavra, daqui para frente, como diz a música que estourou aí no meio gospel, numa época, dizia que agora é só vitória. É só vitória. É só vitória. É, mas para ter vitória vai ter que ter guerra. Você quer vitória, mas não quer batalha. Você quer ver milagre, mas não quer estar diante de impossibilidades. Porque os dois cenários, vitória é consequência de uma batalha e o milagre é a consequência de uma impossibilidade. Ai, Senhor, eu quero ver um milagre acontecer na minha vida. Então se prepara para estar num cenário adverso. Eu quero ver vitória. Deus vai me conduzir em triunfo. E Paulo diz isso. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Isso quer dizer que haverão dificuldades. E o povo descobre isso logo no início. Quando eles saem em direção, havia entre eles um mar de dificuldades. Sempre haverá um mar de dificuldades entre o lugar da bênção e a minha realidade hoje. Sempre haverá. Se você pega a história de todos aqueles que são apresentados como os heróis da fé, não só na Bíblia, mas nos tempos modernos, há muitos heróis da fé nos nossos dias. Há muitos heróis da fé que viveram entre nós nos séculos passados. Não só esses que são apresentados aqui, pessoas que têm testemunhos lindos de como tiveram que atravessar mares de dificuldades. Mas no caso aqui, é um mar literal. Havia entre o lugar que estavam e a direção onde Deus os levaria, um mar chamado Mar Vermelho. E o povo chega diante desse mar, e quando ele lá chega, não bastasse a dificuldade de cruzar para o lado de lá, porque eles não tinham recursos, não tinham barcos, não tinham balsas, eles eram escravos saíram com seus poucos pertences e com a sua roupa do corpo. Eles não tinham artefatos, não havia meios de se construir algo, e mesmo se tivessem, demoraria tempo para você construir uma embarcação que levasse o que acredita ter sido a maior migração em bloco na história, composta por milhões de pessoas.
Não bastasse a dificuldade do mar, eles começam a ouvir um barulho por detrás deles. Era Faraó, arrependido de ter deixado o povo ir. E disse: nós vamos levar eles de volta. Nós vamos colocar sobre eles cadeias, prisões e pesos ainda maiores. E ele vai com seus carros, com seus guerreiros, com seus cavalos, com a sua grande força, mais uma vez escravizar o povo. A Bíblia é repleta dessas histórias, e elas estão aqui não para serem ignoradas, mas para serem aplicadas nos nossos dias. O diabo continua fazendo a mesma coisa. Tem gente que acha que a partir do momento em que você decide viver uma nova vida com Deus, o diabo vai deixar você viver à toa. Não, já foi, agora já era. Que coisa, hein? Olha, ele era meu escravo, agora ele não é mais. Olha a vida dele, vivia desgraçada, agora ele está indo em direção à bênção. Eu vou assistir de camarote o diabo. Irmão, tira o seu cavalinho da chuva. O diabo vai tentar de todas as formas, tentar recuperar aquilo que ele perdeu. É por isso que você já deve ter ouvido inúmeras vezes essa história, e quem sabe é a sua. Pastor, depois que eu comecei a andar com Deus, parece que piorou. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava andando com Deus, as coisas ficaram difíceis. Olha, eu decidi, eu me posicionei, eu criei na palavra, eu decidi andar com Jesus, eu estou indo em direção à bênção. Pastor, parece que o inferno inteiro decidiu vir sobre a minha vida. Quebra carro, até a máquina de lavar roupa que ela queimou, pastor. Olha o Satanás. Coisa que não tinha jeito de dar errado, parece que começa a dar errado. Já perceberam ou não? Pastor, mas qual que é a chance? O carro novo trava. Coisas assim absurdas. Por quê? Porque o diabo está tentando trazer de volta o que ele perdeu. O diabo nunca se dá por vencido. O diabo vai tentar de todas as formas recuperar o domínio sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. E ele vai atrás do povo, e o povo se vê cercado. Um mar de impossibilidades e um inimigo furioso atrás deles. Meu irmão, o que você faria numa situação dessa? Aí você faria o que o povo fez. O povo começa a ficar nesse estado de ânimo. Bíblia aberta, por gentileza, final do verso de número 10. Quando eles se aproximavam, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor. Pânico. Sabe quando você trava? Você já teve uma situação que você travou? Fica sem reação? Eu não sei o que fazer. Normalmente há situações assim tão complexas que você fica sem reação. Já viveu situações assim? Eu não sei o que fazer. Tem gente que no meio da luta trava, dá bug, trava. Sabe aquele negócio de tela azul que ficava no computador antigamente? O sistema saiu do ar. O povo entrou em pânico. E eu não tiro a razão deles, assim como eu não tiro a sua razão. Porque o diabo sabe muito bem como criar circunstâncias para tentar nos paralisar em meio ao pânico. O pânico tem o poder de nos fazer desesperar. Em meio ao pânico, você faz coisas absurdas. Não sei se você já viu casos, infelizmente, de pessoas que estão em prédios que começaram a pegar fogo e começaram a perceber que a chama estava chegando no lugar onde eles estavam. E eles simplesmente, em pânico, pulam. Pulam do alto de um prédio porque eles estão em pânico. Situações de pânico nos levam a reações insensatas às vezes, absurdas. Você fala o que não quer. Você reage de um jeito. Você procura um agiota. Você faz um empréstimo que não pode, você está em pânico. Pânico. O que fazer em situações de pânico? Você aprende com o povo. Primeiro, clame a Deus. Quando o pânico chegar, quando a situação de dificuldade aparecer diante dos seus olhos, quando o inimigo vier contra você, não faz nada, a não ser clame a Deus.
O povo faz isso, preste atenção que o texto diz, eu quero só expor rapidamente o texto para você. Em pânico, eles clamam ao Senhor. Clama. Quando a situação se tornar difícil, ao invés de tomar qualquer passo gerado e guiado pelo desespero, clame ao Senhor. Dobra o teu joelho. Pastor, a dívida chegou. Ora, fecha a tua porta. Entra no quarto. O que você está fazendo? Estou buscando aqui socorro do alto. Para de tentar resolver as coisas movido pelo pânico que quer dominar a situação. Normalmente não é o diabo que faz o estrago, é a gente. Vocês já ouviram aquela história de um demônio que estava numa fazenda e tinha um cavalo bravo amarrado? E ele solta o cavalo. O cavalo é solto e ele começa então a invadir a área de plantio do vizinho. Aí o vizinho fica revoltado com o cavalo. Vai e mata o cavalo. O dono da fazenda, que era o dono do cavalo, fica revoltado com o cara que matou o cavalo dele. Pega o revólver e mata o vizinho fazendeiro. O vizinho fazendeiro, agora que matou o outro, é confrontado pela mulher, a viúva, matou meu marido. Ela vai e mata o outro fazendeiro. Aí, na situação toda, quando ficam as duas mulheres tentando arrumar culpa, isso é culpa do diabo. Aí o demônio diz assim, eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo. Quem fez o resto foram vocês. O diabo só soltou o cavalo. Às vezes no meio do desespero, do pânico, tenta amarrar o cavalo primeiro. Como no nosso caso não amarra o cavalo, nós amarramos o diabo, está amarrado. Você fala, desamarrou, está amarrado. No meio do pânico, as nossas decisões, elas normalmente são incoerentes e insensatas. Tomamos passos em direção a lugares que nem sabemos com certeza se é o que Deus tem para nós. Não, mas eu estava... Há um trecho triste das Escrituras que mostra que quando o rei Saul estava prestes a lutar contra o exército inimigo, e eles, normalmente, era assim a regra, antes de qualquer batalha, sacrificava-se ao Senhor, e o sacerdote é quem fazia isso. Na ocasião, o sacerdote era Samuel, e Samuel se atrasou para fazer o sacrifício, e Saul estava com pressa da guerra, está vindo o inimigo, olha a situação, vamos fazer o seguinte, eu mesmo vou oferecer sacrifício ao Senhor. Só que dentro da regra de Deus, o único que podia levantar o altar e oferecer o sacrifício, quem era? Samuel. Quando Samuel chega para oferecer o sacrifício, ele vê o altar do Senhor com fogo queimando. Ele chega para Saul e diz assim, o que aconteceu? Ele falou, então, você demorou? E forçado, a expressão nas Escrituras é essa, forçado pelas circunstâncias, eu fui e ofereci. Samuel diz, o que você levantou foi fogo estranho para Deus. Às vezes nós nos permitimos forçados pelo pânico. O diabo sabe como gerar pânico em nós. O diabo sabe aquilo que te coloca em desespero. O diabo sabe. O diabo sabe mexer com você. O diabo sabe como te tirar do sério. Já ouviram essa expressão? Você vai me tirar do sério. O diabo sabe como te tirar do sério. O povo está ali em pânico, mas ao invés de tomar qualquer atitude, eles clamam ao Senhor. Hoje Deus te chama a clamar por Ele. No meio dessa situação, clame ao Senhor, invoque o Senhor, chame por Ele, diga, Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. A minha situação, o senhor não está entendendo, é caótica. Olha, se o senhor acha que a situação aqui desse povo era difícil, é que o senhor não conhece a minha. Eu aqui tenho um mar vermelho na frente, 2 do lado, e uns 4 para trás, sem contar o exército, que eu acho que é da Egito, tudo, até o Irã está junto. Está tudo junto. Eu não sei o que fazer, estou em desespero. Clame ao Senhor.
Segunda coisa que o texto diz que eles fazem, eles põem para fora a sua frustração. Eles primeiro falam com Deus, depois eles dirigem a palavra a quem? A Moisés, olha o texto. Clamam ao Senhor e dizem a Moisés. E aqui você percebe o perigo das circunstâncias roubarem o teu centro. Porque estava todo mundo agora cantando, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Quem conhece essa música aí? Isso é antiga, hein? Para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Essa é velha, hein? Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E assim vai. O povo estava feliz, como a gente às vezes sai do culto. Oh, glória e bênção, aleluia. Que terça-feira maravilhosa. Oh, glória. Oh, que semana de bênção. Até vir a luta. Aí a luta vem. Você começa a murmurar. Pelo amor de Deus. Ai, que situação. Como se você achasse. Sabe qual é o problema? O povo começou a achar e colocar para fora as suas dores. Porque aquilo que a sua boca fala é o que seu coração está cheio. Aqui revela qual foi o problema. O coração deles agora já não tinha esperança nem fé. E um coração sem esperança e sem fé naufraga mesmo antes de entrar no mar. O problema aqui não era o mar. Eles já estavam naufragando sem pôr o pé na água. Tem situações que tem gente se afogando do lado de dentro. E eles começam a verbalizar. Eles começam, porque o Senhor nos trouxe para cá. Não havia sepulturas no Egito. O que você fez conosco? Você começa a pôr culpa nos outros. Você terceiriza a responsabilidade. Por que o Senhor nos forçou a sair do Egito? Parece que eles saíram tudo com mão na cabeça, escoltado. Eles saíram cantando. Felizes, olha o que o Senhor fez, olha que bênção, que maravilha, que glória. E eles ainda dizem, eu preferia ter continuado escravo. Cuidado, porque às vezes as suas emoções, elas contaminam o seu coração de tal maneira que roubam a sua declaração de fé. Ao invés de você declarar que, assim como Deus fez, olha que nós estamos falando aqui de coisas que aconteceram milhares de anos atrás na vida deles. Eles haviam acabado de experimentar poder de Deus. Eles viram a água do Nilo se transformar em sangue. Eles viram poder vindo do céu. Eles viram a glória do Senhor se manifestando em cada uma das pragas. Se você começa a olhar aqui, é praga da escuridão, é praga dos gafanhotos. E mesmo na última praga, quando os primogênitos de todos os egípcios morrem, eles que estavam debaixo da marca do sangue do Cordeiro, a casa deles intocada. Sabe que às vezes os nossos medos, as nossas pressões nos fazem esquecer rapidamente do Deus que nós servimos. Não deixe com que as suas lutas façam você se esquecer do que Deus já fez. O Deus que já fez maravilhas na sua vida ontem, vai fazer hoje, vai fazer amanhã. Você tem que hoje dizer, eu não vou me tornar escravo de novo das minhas emoções. Aqui há um contrassenso, eles estavam com medo do mar e já estavam afogados nas suas dores. Eles estavam com medo da escravidão, mas já eram escravos das suas emoções novamente. Aqui está o povo dizendo, não, eu vou morrer no deserto. Aí Moisés vem com uma palavra tratando a raiz do problema. A raiz do problema ela é apresentada não só aqui no início do verso, no fim do verso de número 10, mas como também no início do verso de número 13. Qual era a raiz do problema? Medo, pavor, paura, como o italiano diz. A palavra medo em italiano é paura. E nós usamos também a palavra paura, que é um medo excessivo, paura. O medo começa a te controlar e o medo começa a querer te convencer de
de que você está perdido e não tem mais o que fazer. Moisés chega diante deles e diz: não tenham medo. Hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus colocou você online em algum lugar aqui ou fora do país para te dizer: não tenha medo. Mesmo que o mar da impossibilidade esteja diante de você, mesmo que o exército do inimigo esteja te procurando devorar, Deus te trouxe para ouvir: não tenha medo. O Deus que começou a fazer algo grande na sua vida não perdeu o controle da situação. Deus vai te abençoar. Algo vai acontecer da forma sobrenatural como Deus agiu no passado. Ele vai agir de novo hoje. Você crê nisso? E aí então Moisés diz para ele: passo 1, não tenham medo. Não tenha medo. Fique tranquilo. Como é que você não vai ter medo numa situação dessa? Parece muito simples de você trazer a teoria. Não tenha medo. É como se soltasse um leão faminto no quarto fechado com você e dissesse: não tenha medo. É difícil. Mas como é que você vence o medo? Com a fé. A fé, ela só pode ser vencida, o medo só pode ser vencido pela fé. Aí você começa a se lembrar daquilo que Deus é, não daquilo que a circunstância está tentando te convencer. E Moisés, diante dessa situação, diz agora para eles qual é a segunda chave para virar essa situação: permaneçam firmes. Permanecer firme, em algumas palavras, e aqui nessa versão coloca a palavra firme, mas em outras versões diz: fiquem parados. É sossega. Para de tentar resolver a coisa do seu jeito. Você sabe que às vezes a situação só piorou porque você inventou. Não, eu tive uma ideia. Normalmente, quando você fala eu tive uma ideia, o diabo ri. Fala: pronto, lá vai ele de novo. Lá vai ele de novo. Sossega. Fica parado. Foi assim com Josafá, lembra? Quando o exército de Senequeribe cerca o lugar onde eles estão. E aí, Josafá não sabia o que fazer. Eles oram, eles jejuam, até que o Senhor vem e fala com o rei dizendo: nessa batalha não tereis que pelejar. Ficai parados. Sabe, às vezes só você ficar quieto você já ajuda Deus. Às vezes o que Deus está pedindo assim: pelo amor de Deus, quando é que você vai sossegar, meu pai? Fica paradinho. Se você mexer, você atrapalha. Os anjos estão assim com uma ordem do Senhor: segura ele aí, pelo amor de Deus. Segura ele. Fica parado. Olha o que Moisés está dizendo: o livramento não vai vir pelo recurso, e nem pela sua atitude, nem pela sua ideia. Quando você fica parado, é porque alguém vai agir em seu favor. Talvez o relato de uma história em quem não soube ficar parado enquanto Deus agia é Abraão. Deus o visitou e disse: olha, você vai ser pai de uma grande nação. Os anos foram passando, mas Abraão não conseguiu ficar parado, muito menos sua mulher. Sara disse: o tempo está passando, esse negócio de ficar parado não vai resolver nada. Rapaz, mas o tempo está passando, não vai fazer nada. Aí diz: vamos arrumar aqui uma moça, ela é minha escrava. Você vai, deita com ela, vocês arrumam um filho, está tudo resolvido. Tudo resolvido, nós estamos tentando resolver até hoje. Tá a briga lá queimando, é fogo para tudo quanto é lado, é guerra, é destruição, é morte, é conflito. Tudo porque aquele homem, o pai da fé, não conseguiu ficar parado. Sabe, tem algumas confusões que você enfrenta até hoje, porque você não ficou parado. Dizem, eu usei aqui a ilustração de um leão no meio de um quarto com você, sozinho, fechado. Esses dias eu estava vendo um biólogo famoso, assim, nas redes sociais, falando como você deve reagir diante de alguns animais conhecidos como ferozes no mundo animal. Alguns deles dizem assim: a melhor maneira de você sobreviver é ficar parado. Meu irmão, como é que você... Vai contra o nosso instinto, mas o diabo sabe disso.
O diabo sabe que se a situação apertar, você vai tentar dar um jeito. Moisés diz para ele: fica parado, ora mais, deixa Deus fazer a parte dele. Tem gente que dá uma forcinha para Deus. Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas eu vou te dar uma força aqui. Eu vou te ajudar. Não, eu vou tentar fazer desse jeito. Não, eu vou dar um empurrãozinho para Deus. Meu irmão, Deus é Deus. Na hora certa Ele vai fazer, fica parado. Fecha a boca. Tem gente que a situação dele não vai para frente, porque ele não para de falar. Ele tinha tudo para dar certo, se ele falasse menos. Quem o coloca em confusão é a sua língua. Eu gosto dessas postagens assim que o pessoal manda, coisa boa, né? Assim, tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa legal. Mostraram assim, você já deve ter visto, tem uma escada grande e levava assim a um lugar de destaque. E a figura que está para subir a escada é um jacaré. Aí o jacaré está assim, está o jacaré para subir a escada, só que a boca do jacaré, ela é o quê? Grande. Ela não é? A boca do jacaré, ó. Aí a boca do jacaré fica travada. A frase está escrita em cima assim: tinha tudo para subir na vida, se não fosse a boca grande. Você tinha tudo para estar vivendo um tempo melhor de livramento na sua vida, se não fosse a sua boca. Você fala demais. Quando a coisa está acalmando, você solta uma faísca. Tem gente que a língua dele é gasolina premium, não é nem aquela de posto sem bandeira, não. Ele é aquela pódio. Quando ele fala, pega fogo, explode, é querosene de aviação. Fica parado. Moisés diz: e vejam, comece a ver o mover de Deus na sua vida. Não ignore os pequenos movimentos que Deus está fazendo na sua vida e ao seu redor. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Não ignore, às vezes Deus colocou uma pessoa, tirou outra. Deus criou uma oportunidade. Moisés está dizendo: vejam como o Senhor os resgatará neste dia. O que Moisés está dizendo para o povo é aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você entenda hoje à noite. É no dia mais difícil que vai vir resgate da parte do Senhor. É nesse dia. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha já estava aquecida 7 vezes. Foi na hora do calor mais intenso que o 4º homem da fornalha apareceu. Foi assim com Daniel, quando jogaram ele na cova dos leões. Não era um leão, não era leões. Eles eram conservados, famintos, para qualquer que fosse lançado lá, seria devorado em questão de minutos. Resgate veio naquele dia. Deus nunca vai falhar com você. Você precisa ver Deus agir. Veja o resgate que vai vir. Veja neste dia, eu gosto dessa expressão: veja como o Senhor os resgatará neste dia. Quando você achar que a coisa ficou impossível, comece a celebrar. É a hora que Deus vai agir. É na hora mais difícil que o mover de Deus acontece. É quando não tem mais o que fazer, é quando você simplesmente se rendeu. Ficar parado é se render ao controle de um Deus soberano. Está nas tuas mãos, Senhor. Eu não sei mais o que fazer, está tudo nas suas mãos. O inimigo atrás, o mar diante de mim, não tenho recursos. Eu decido crer, clamar a Ti, ficar parado, porque eu vou ver o livramento que o Senhor vai prover na minha vida. A Bíblia diz que a promessa que vem sobre eles é de que aqueles inimigos, eles nunca mais os veriam. Quando você tenta resolver os problemas do seu jeito, é como colocar sujeira embaixo do tapete. Tem gente que não resolve o problema de uma vez, ele disfarça o problema. São aquilo que é chamado de soluções paliativas. Deus não. Quando Deus faz, é de uma vez só.
Quando Deus livra, é de uma vez só. Quando Deus transforma, é de uma vez só. Essa luta, porque tem gente que fica tentando disfarçar a crise no casamento, o problema, e fica... Você está querendo enganar quem? Moisés diz, esses egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais vão ver. Porque quando Deus age, é para valer. É de uma vez, é para resolver. Hoje à noite Deus te trouxe aqui. E quem sabe você está exatamente no mesmo cenário que esse texto nos traz. Pânico tem dominado o seu coração. Você tem agido forçado por muitas situações. Aí você murmura, você reclama. Você ora e ao mesmo tempo que você ora, você reclama. Você viu como havia uma confusão no coração do povo? Clama ao Senhor e reclama. Clama ao Senhor e reclama. Vem para o culto, sai do culto e já reclama. Ora, confia no Senhor, mas enfrenta o problema, reclama de novo. É hora de você se acalmar e entender de que o Deus que você veio buscar hoje está te ouvindo. E na hora certa, no dia certo, vai ter mover sobrenatural em seu favor. E você vai ver o livramento que Deus vai realizar na sua vida. E o problema que você não conseguia se livrar do seu jeito, Deus vai resolver de uma vez. Esse pecado que te sufoca, porque tem gente que quer resolver o pecado pela sua própria força. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, pastor, eu estou tentando ir para a igreja, mas eu preciso resolver umas coisinhas ainda antes de ir para a igreja. Eu falei, você nunca vai vir para a igreja. Ele falou assim, por que o senhor está dizendo isso? Você está tentando resolver os seus negocinhos aí. E o que você precisa resolver é só Deus que pode resolver. Você tem que vir do jeito que você está. Ah não, como uma vez uma pessoa me perguntou, disse assim, pastor, eu quero muito ir para a igreja, mas eu tenho um vício. E esse vício, estou tentando resolver esse vício. Para ir na igreja. Vem com o vício. Vem do jeito que você está. Vem escravo de um vício, vem escravo de alguma dor, vem do jeito que você está. Porque quando Deus pôr a mão, isso nunca mais vai te dominar. O pecado que fica como uma tenaz assim, cutucando, não vai ter mais poder sobre a sua vida. Porque Jesus vai fazer de uma tal maneira que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, tem livramento grande vindo para a sua vida. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa se entregar, ficar parado. Confia no Senhor. Deus vai te surpreender de maneira tal que quando você vê o mar se abrir, chegar do lado de lá, o teu lamento vai se transformar em canto de júbilo. É interessante o contraste que existe entre os dois lados do mar. O povo reclamou. Aí quando o mar abre, eles passam com os pés enxutos. O exército de Faraó os persegue, o mar fecha, engole todos os inimigos, não sobra nenhum. Aí do lado de lá, Miriam pega o seu tamborim e o povo começa a cantar e celebrar. Aquilo que te assusta hoje vai ser o grande motivo e razão da sua festa amanhã. Aquilo que te assusta, aquilo que te paralisa, aquilo que te rouba as forças, se prepare, vai ser o grande testemunho. Você vai ainda dançar, dizendo, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Mas você precisa crer e confiar que o Deus que você veio buscar hoje está ouvindo o seu clamor. Fica paradinho, calma, para de ideia, sossega e veja o que Deus vai fazer. Vamos ficar de pé, deixa eu orar com você. Eu gostaria de convidá-lo a, por gentileza, ninguém se movimentar. Eu mandei trancar todos os estacionamentos. Ninguém sai. E eu queria muito que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Quem sabe você chegou aqui e o pânico te paralisou. Medo por todos os lados. Você não sabe o que fazer. E por não saber o que fazer, você faz o que não deve. E depois você se culpa de ter feito o que fez. Aí você diz, eu não sei por que eu fiz aquilo. Eu estava
Nossa, eu estava fora de mim, estava mesmo, porque o diabo vem nos oprimir, ele vem nos tentar, ele é o tentador. Ele nos provoca para que façamos coisas que nos prejudiquem ainda mais. É por isso que você precisa hoje clamar ao Senhor. Clamar para que Deus mude a sua história. E dizer: Jesus, Tu és poderoso para fazer na minha vida o que ninguém mais pode fazer. Eu não consigo fazer por mim mesmo. Estou diante de um mar intransponível. O inimigo está furioso, querendo acabar com a minha história e apagar o meu futuro. Eu estou indo em direção a ele. E o diabo está dizendo: ele não vai existir. Ele quer apagar. Mas hoje eu sei que Tu és poderoso para fazer coisas grandes. Eu quero confiar em Ti. E Deus vai te surpreender. Os teus inimigos não serão mais teus, eles serão do Senhor. O que o povo de Israel não entendia é de que os inimigos não eram contra o povo, eles eram contra Deus. E quando você é povo de Deus, é Deus quem luta as suas batalhas. É você e Deus. E quando você está com Deus, sossega.